Muito bom. Então, eu vou falar basicamente sobre cyberameaças. Então, eu sou da Unesp, campus de São José do Rio Preto. Lá eu sou professor adjunto e coordeno o laboratório de pesquisa em segurança chamado ACME, que é um laboratório bastante já antigo, né? Foi fundado em 1995. Então, a gente trabalha basicamente, hoje, nossa linha de pesquisa principal é detecção de ataques em grandes infraestruturas de rede. E eu, particularmente, tenho atuado mais em cyberinteligência e cyberdefesa. O laboratório é financiado pela FAPESP, pelo CNPq e é membro do Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Sistemas Embarcados Críticos. Bom, o que nós vamos fazer aqui, de uma forma um pouco informal, né, dentro da proposta desse evento aqui. Então, nós vamos falar sobre cyberataques. Meu objetivo principal aqui é mostrar como esse panorama evoluiu na última década. É isso que eu vou procurar fazer para vocês e mostrar a mudança nas técnicas que foram observadas principalmente nesses últimos 10 anos. Então, vamos falar sobre o que está acontecendo mundialmente, as cyberameaças, o presente e o futuro para a gente, a influência disso nas redes acadêmicas e algumas conclusões. Bom, essa apresentação aqui, ela se trata principalmente de uma apresentação que ela é mais a respeito de questões estratégicas, ela é mais a respeito de questões de governança de TI e ela é mais a respeito de governança de segurança em geral, ou seja, ela é mais voltada para a questão de geopolítica da segurança da informação, ela não é uma coisa assim extremamente técnica, então não seria muito técnico e vocês fiquem à vontade para interromper também se vocês quiserem fazer algum comentário. Muito bem, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou usar como exemplo do que eu quero apresentar para vocês, o que eu quero concluir dessa evolução das ameaças, alguns eventos que aconteceram a partir de 2008, né, e notadamente de 2010 para cá, e mostrar como é que isso influenciou nas mudanças do que nós estamos vendo com relação à segurança de redes em geral e na preparação contra esses ataques, ou seja, na preparação da defesa cibernética dessas redes. Além disso, é sabido que houve outros ataques em 2008, 2009, 2010, que não foram tão ligadas com questões envolvendo ataques técnicos, mas foram muito ligadas com relação a questões de ativismo cibernético, ou hacktivismo. Esses ataques, ainda que eles não tenham sido muito técnicos, porque eles foram, na verdade, associados com movimentos espontâneos na internet, eles mudaram a maneira como nós vemos ameaças às nossas redes a partir dos efeitos que esses ataques provocaram. Eu vou procurar me ater à primeira parte, ou seja, os fenômenos técnicos que aconteceram nos últimos tempos, que mudaram a maneira como a gente entende essas ameaças. Eu não vou falar tanto sobre essas questões de hacktivismo, mas é importante a gente dizer que essas questões, elas têm uma importância no desenvolvimento do panorama de segurança da informação, porque, ainda que seja incomum, é bastante notório como um grupo de pessoas foi motivado por várias ideologias a fazer alguns ataques que foram bastante catastróficos em alguns aspectos e que não foram motivados financeiramente, o que é raro hoje em dia, como eu vou tratar aqui. Muito bem. Então, o que eu vou procurar fazer nesse início aqui é dizer como é que mudou a nova ordem cibernética mundial, ou seja, como é que esses ataques eles foram se modificando, o que foram acontecendo com esses ataques. Muito bem. Nós temos uma situação que eu vou procurar ilustrar para vocês, que eu chamo de divisão de águas, ou que a gente pode chamar também de quando que o caldo começou a entornar. Mais ou menos isso. Essa divisão de águas, ela acontece antes de 2001, na virada ali 2000, 2001, depois dá um salto em 2010, e é isso que eu vou procurar discutir com vocês. Muito bem. O primeiro ponto de virada é em 2001. Em 2001 acontece o primeiro ponto de virada, é isso que eu vou tentar explicar para vocês o que aconteceu. Bom, até 2001, a questão de hacking, ela era uma coisa extremamente voltada com comunidades muito fechadas, muito específicas. Então, o que nós temos? Nós temos em 1995 o surgimento dos navegadores, um crescimento da internet
como mainstream mesmo, ou seja, como parte de negócios. Isso acaba chegando um pouquinho mais atrasado no Brasil, mas ele chega no final dos anos 90, 97, 98, 99. E até essa época, mais ou menos, o que você tinha era uma atividade de hacking, que ela era ligada principalmente com questões ligadas à curiosidade, até um certo sentido de transgressão. Eu ousaria dizer que, comparado com o que nós temos hoje, a questão ela era até um pouco ingênua nessa época. Então, nós estamos falando aí, principalmente para a gente no Brasil, nos Estados Unidos, que é o expoente para a gente analisar essas questões de internet, esse fenômeno ele acontece um pouco mais rápido, né? Mas para a gente aqui, até 2000, 99, 98, 97, hacking em geral, ele era uma coisa muito fechada. Ele era uma coisa fechada para grupos muito específicos, geralmente ligados à academia, uma comunidade nerds, ou seja, era um negócio muito fechado. Muito bem. Por que 2001? Por que tem essa mudança em 2000? Ocorre o seguinte, em 2000, exatamente em dezembro de 2000, foram detectados os primeiros movimentos de crime organizado dentro do sistema financeiro brasileiro. Então, em 2000, apareceu um keylogger que ele tentava subverter os teclados virtuais que até então eram considerados assim como a solução para a proteção do roubo de senhas, né, de roubo de captura de teclado, que era uma coisa muito antiga, que data lá desde mainframes. Então, os bancos tinham como tem hoje, esses teclados virtuais, e em 2000 apareceu um malware, um vírus, um worm, como vocês quiserem, na verdade era um vírus mesmo, que ele, quando o cara clicava, ele tirava um snapshot em torno do mouse, acumulava isso, gravava isso num arquivo texto, sem criptografia, sem nada, mandava para uma série de e-mails via SMTP, relays abertos, essas coisas todas, e uma quadrilha dispersava esse dinheiro todo aí que era roubado das contas. Isso começou em Paraupebas, no Pará. Isso surge lá, em Paraupebas acontece o primeiro, desbaratada, a primeira quadrilha que lidava com essa questão de roubo de informações bancárias para cometer crimes, né? E o que é interessante disso é o seguinte, a parte de código desse negócio é extremamente simples, chegava a ser rudimentar. Mas o processo criminal associado a essa fraude, ele era bem sofisticado. Eles tinham um esquema de laranjas, de lavagem de dinheiro, ou seja, ainda que você tivesse uma situação que não era muito elaborada tecnicamente, o processo criminal ele era um processo criminal importante. Então, essas primeiras ações, elas acendem não a luz vermelha, não a luz amarela, mas a luz vermelha, já dizendo, olha, realmente o crime organizado ele está atuando no Brasil, estou falando em termos de Brasil mesmo, já de uma maneira organizada. E se hoje o law enforcement, as autoridades já têm dificuldade em combater esse tipo de delito, vocês imaginam na virada aí do século, como é que eles não tinham recurso. Então, os crimes eram difíceis de rastrear, difíceis de tratar, e as autoridades não tinham recurso e isso começou a pipocar. Então, o primeiro divisor de águas para a gente aqui, saindo daquela coisa de hacking tradicional, lá com uma atividade de ativismo mesmo, são essas primeiras fraudes bancárias que aconteceram aí de 2000 para 2001. Muito bem. Essas fraudes, vejam bem, elas começaram na verdade, isso foi detectado em dezembro de 2000. Elas, então, fazem com que, principalmente a Polícia Federal e outras autoridades, comecem a fazer operações específicas com relação a crime organizado. Isso passa por um processo aí de convencimento das autoridades judiciárias, porque isso é uma coisa muito nova, Ministério Público e outras instituições, e começam a ter as primeiras operações contra esse tipo de crime na internet. A primeira operação se chama CashNet, que ela acontece em 2001, e outras operações se desenrolam de 2001 a 2005. E é importante dizer assim, né, que isso mostra para a gente também um certo descompasso entre o nosso mercado, por se assim dizer, brasileiro e o mercado americano. Só como um efeito de comparação,
primeira grande operação que acontece com relação à prisão de hackers, né? Não gosto muito de usar esse termo, mas de criminosos digitais, nos Estados Unidos, é conhecido como Operação Sun Devil. Ela acontece em 1988. Então, vocês vejam que nós temos um descompasso razoável aí entre o que estava acontecendo nos Estados Unidos e a gente aqui. Muito bem. Bom, aí ocorre o seguinte, esse cenário de 2000, 2001, até o início da década de 2010, ele praticamente não muda. Você tem um crescimento da atividade criminal, como o crime financeiro, uma pequena melhoria na sofisticação dos malwares, dos dispositivos que faziam essas fraudes, mas basicamente é aquele esquema clássico: ou o cara usa um phishing, ou ele leva para um site, ou ele manda alguma coisa contaminada, rouba uma senha, faz uma fraude pequena, lava esse dinheiro de alguma forma, e isso aí faz isso em grande volume, ou seja, não tem uma grande mudança. Esse mesmo processo, ele acontece nos outros países, ou seja, de 2000 a 2010, você não vê uma mudança drástica ou significativa ou importante no padrão do comportamento digital, no comportamento do crime digital, das ações maliciosas na internet, principalmente relacionadas a dinheiro. Bom, ocorre que esse cenário ele estaria para mudar, em muito breve, nessa mudança da década. Até então, até 2010, 2000 a 2010, o negócio só se tratava de dinheiro, mas não mais, isso iria mudar. O nosso segundo ponto de virada, e esse sim é o ponto onde não só acende a dupla luz vermelha, mas acendem todas as luzes vermelhas, é o ano de 2010 para a gente. Esse ano de 2010 é considerado o segundo ponto de virada e eu vou tentar explicar por que isso. Bom, o que mudou? Muito bem, até 2010, todas essas fraudes bancárias, todas esses worms que se dispersaram, nós tivemos lá o iLove, os seus mais velhos um pouco devem se lembrar disso, nós tivemos depois o Conficker, que foi catastrófico, e vários outros que eu poderia citar aqui. Eles sempre eram relativos a uma vulnerabilidade conhecida, que ou a comunidade de segurança ou a comunidade de hackers avisava que tinha, que muitas vezes, ainda que de uma forma um pouco inercial, os vendors corrigiam e que não era devidamente aplicado. Então, a gente chama, quando acontece uma vulnerabilidade dessa, de zero day. Então, quando você tinha um zero day, o zero day era um zero day conhecido, anunciado, sabido de todos e mesmo assim fazia estrago. Esse foi o caso do Conficker, esse foi o caso do iLove. O iLove ele tinha sido previsto como uma vulnerabilidade do VB Script há 6 anos antes dele estourar. Ele havia sido demonstrado, inclusive, isso eu digo porque eu tive a oportunidade de ver uma conferência da Usenix, uma demonstração que depois acabaria sendo usada 4 ou 5 anos depois para a programação do iLove. Então, o que muda em 2010, basicamente é o seguinte: acabou a era da morte anunciada. Eu vou explicar para vocês por que isso acabou. Até então, a gente tinha uma situação assim na área de crime eletrônico, de crime digital, de fraude, de problema de segurança, do tipo assim, estou te avisando que vai ter um problema, tá? Presta atenção que vai ter um problema aí. Então, você tinha uma questão que era claramente anunciada, você conhecia o que estava anunciado. Bom, o que mudou exatamente? Para discutir isso que mudou, eu vou falar um pouquinho sobre algo que provavelmente seja de conhecimento de vocês, mas vou detalhar um pouco mais o que se sabe das publicações, das pesquisas mais recentes. Vou falar sobre o Stuxnet, que é um malware que mudou esse panorama da morte anunciada e a maneira como esses códigos maliciosos são produzidos. Então, o malware, para a gente, ele é um exemplo bastante importante dessa mudança no paradigma. Essa tela que está aí é uma tela que mostra uma execução do malware numa usina. Nós estamos vendo reproduzido ali, eu sei que é difícil de ver, mas ele mostra o Stuxnet em ação num sistema industrial específico. Bom, então eu vou usar isso como cenário. Muito bem. O que é o Stuxnet? O Stuxnet é um worm de propagação automatizada, muito sofisticado, mas muito sofisticado mesmo. Ele foi descoberto em 2010. Então, o Stuxnet, ele se dispersa usando uma vulnerabilidade no Microsoft Windows,
que curiosamente também era uma vulnerabilidade antiga, mas eu vou explicar por que essa questão da morte anunciada, o fim da morte anunciada com relação ao Stuxnet, mas o fato é que ele tem como alvo sistemas de controle industrial das Siemens, os sistemas SCADA, né, que são os sistemas que controlam vários sistemas de chão de fábrica, usinas, fábricas de automóvel, robôs, linhas de produção. Então, o foco desse vírus era especificamente o sistema SCADA. Ainda que, historicamente, a gente já tenha tido tentativas de ataque em sistemas industriais, como alvo dos hackers, isso havia sido feito no passado com uma forma extremamente amadora. É a primeira vez na história, em 2010, que você tem um vírus de fato tomando controle pleno de um sistema, de um sistema industrial. Então, isso é uma mudança também no paradigma. Bom, todo mundo deve ter ouvido falar já do Stuxnet, né? O Stuxnet é um worm sofisticado, como eu vou falar um pouquinho mais, que tem como alvo as usinas de enriquecimento de urânio do Irã, principalmente na questão relativa às centrífugas nucleares. Então, o alvo desse vírus especificamente são as usinas iranianas. E, nesse sentido, é interessante mostrar para vocês essa foto, que é uma foto, eu sei que está difícil de ver, mas é do site oficial da presidência do Irã. Dá para ver depois aqui no cantinho aqui. Ela foi divulgada, observem a data, em 2008. 8 de abril de 2008, ele mostra uma visita do presidente do Irã, onde se pode ver aqui nesses computadores um sistema SCADA em execução, com várias informações ali que foram possíveis serem lidas a respeito das centrífugas que estavam em operação. Essa foto é de 2008, e hoje a análise de inteligência mostra que essa foto foi usada na preparação de Stuxnet, porque os analistas de inteligência conseguiram perceber uma série de nuances no sistema que estava em execução. Essa foto foi cortada, ela é uma foto grande, que não está mais no site da presidência do Irã, mas que era uma foto de alta definição, que dava para ver perfeitamente a tela dos sistemas. Por que eu estou mostrando isso? Porque eu vou me remeter à criação do vírus no passado e vou mostrar uma questão importante com relação às datas. Isso é já da análise de inteligência do que aconteceu. Essa é uma análise recente que nós estudamos aí em 2012. Muito bem. Quais são as grandes inovações do Stuxnet? Lembra que eu falei que não tem mais eu avisei? Acabou o eu avisei. O Stuxnet usa 4 vulnerabilidades, 4 zero days não divulgados e não documentados referente a um sistema operacional Windows. 4 vulnerabilidades que não haviam sido corrigidas, que estavam presentes no sistema operacional Windows e que não haviam sido divulgados. Isso é totalmente sem precedentes por vários motivos. Primeiro, porque eu não sei até que ponto vocês conhecem o mercado de segurança, mas uma vulnerabilidade ela é vendida no mercado de segurança por cerca de 30, 35, 25, 40 mil dólares. Quando um pesquisador encontra uma vulnerabilidade de software, existe um comércio para essa vulnerabilidade. Você vende a vulnerabilidade para o próprio fabricante. Tem inclusive sites especializados em leiloar vulnerabilidades. Tá? Então, isso mostra que alguém botou dinheiro nisso aí. Então, você tem 4 vulnerabilidades não documentadas sendo usadas. E, como elas são muito valorizadas, quem tem uma vulnerabilidade zero day, ele nunca usa mais do que uma no mesmo worm, no mesmo vírus. O Stuxnet usa 4 vulnerabilidades no mesmo worm. Além disso, você vê que houve assim, um processo importante com relação à manutenção do segredo dessas vulnerabilidades. Muito bem. Outra coisa importante com relação ao Stuxnet, como exemplo dessa divisão de águas, é que ele é programado em várias linguagens de programação, inclusive numa linguagem não identificada para a qual foi criado um compilador e um link editor específico. Então, isso é outra característica importante. Ele tem várias linguagens, ele usa C, ele usa C++, ele tem algumas coisas feitas diretamente em linguagem de máquina e ele usa uma linguagem que os pesquisadores não conseguiram identificar porque ela foi criada especificamente para o desenvolvimento. E, além disso, ele usa Lua. Se vocês estão habituados com Lua, Lua é uma linguagem para programação de games, para dar alta performance. E é
totalmente sem precedentes, primeiro, alguém usar várias linguagens no mesmo ORM. E segundo, usar uma linguagem de programação de games de alta performance para fazer um código de um vírus. Outra coisa importante que mostra uma preparação considerável com relação a isso é que, ao injetar o vírus no sistema industrial, ele contém um rootkit para subverter o PLC, um PLC, uma controladora lógica programável que controla as máquinas em geral. Então, é a primeira vez historicamente também que você tem um vírus atacando uma PLC, uma interface lógica programável. Ou seja, você tem um rootkit que consegue se esconder dentro de um código de uma PLC e ficar oculto lá até até o momento dele ser disparado. Isso também é outra coisa totalmente sem precedente com relação ao Stuxnet. Então, o fato de você ter um rootkit no PLC, acho que está todo mundo acostumado com o termo rootkit, ou seja, um código que você coloca e que permite depois você voltar àquele sistema e fazer ações maliciosas. Isso dá controle total. Essa parte do Stuxnet é a parte assim, mais intrigante e mais malévola da ação dele. Por quê? Porque ele permite obter controle de forma silenciosa sobre a interface lógica de controle. Então, isso é considerado assim, a coisa mais malévola, e a linguagem de programação que foi desenvolvida, ela foi usada justamente para programar o rootkit que ataca a PLC. Então, isso realmente é uma coisa totalmente sem precedentes. Perdão. Então, a grande mudança que acontece em 2010 com o Stuxnet é o seguinte: antes você sabia que ia acontecer alguma meleca. Agora você não sabe mais. A coisa é totalmente silenciosa. Ele se dispersou de forma totalmente silenciosa. Agora se sabe que o Stuxnet começou a se dispersar por volta de março, abril de 2010, e vejam que está arriscado ali embaixo, porque eu atualizei isso agora no final do mês de março. Está ali, ó. Mas as primeiras variantes do ORM apareceram em junho de 2009, sem serem notados. Mas o fato é que as novas evidências da pesquisa a respeito desse malware indicam que ele está se dispersando desde 2007. Foram encontrados pedaços do código dele em várias armadilhas, armadilhas de captura de malware, que remontam a 2007. Eu vou voltar nessa questão das datas, porque essa questão das datas é importante aqui para a gente. Então, o Stuxnet é o grande divisor de águas em 2010. Vou voltar no tempo um pouco para falar de uma coisa que vocês se lembram bem, que eu mencionei no começo, o Conficker. O Conficker ele é de 2008, ele é considerado a maior dispersão viral depois de uns eventos que aconteceram em 2003. E só para lembrar, ele atacava um sistema operacional Windows, se dispersou de forma extremamente agressiva em 2008. Ele basicamente, ele usa falhas no Windows, só que a única diferença é que essas falhas já estavam documentadas na época, e ele usa ataques de dicionários para quebrar senhas para se propagar dentro dos sistemas Windows. E esse vírus, esse worm, ele fez realmente um estrago. Ele já é considerado historicamente um vírus importante, um worm importante, porque ele já traz um nível de sofisticação bastante considerável, principalmente com relação aos ataques de dicionário que ele fazia sobre os sistemas. Bom, qual a relação disso? O Stuxnet tem uma forma de funcionamento muito, muito semelhante ao Conficker. Agora, depois de uma análise minuciosa dos dois códigos, é possível dizer, com grande certeza, que o Conficker foi o primeiro testbed para a dispersão do Stuxnet. Existem semelhanças de código que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas que são impossíveis de serem coincidência. Então, se sabe hoje que o Conficker foi um testbed para o Stuxnet em função da semelhança da técnica que foi usada, ainda que o Stuxnet seja extremamente mais sofisticado do que o Conficker. Continuando, então nós tivemos o Conficker, que na verdade é o cara que começa essa classe de ataques. Tivemos o Stuxnet em 2010 e aparece o DualKill em 2011. Então,
O payload, ou seja, o mecanismo de ataque do DualQ, ele é bem diferente do Stuxnet. A diferença é que ele foi projetado especificamente para fazer cyberespionagem. Então, o Stuxnet ele tem uma característica muito... o DualQ tem uma semelhança muito grande com o Stuxnet com relação à maneira de propagação, à forma. E, aparentemente, ele tem a intenção de se esconder para roubar informações mais diversas possíveis. O DualQ não é ainda um vírus, um worm totalmente 100% analisado. Ele ainda está em processo de análise. Possivelmente, e eu falo possivelmente porque isso é dúvida entre os pesquisadores, que o DualQ fosse uma complementação da ferramenta de ataque do Stuxnet, especificamente com relação à cyberespionagem, porque ele é muito focado nisso. Então, entre as capacidades dele está ligar a câmera sem acender o LED, ligar o microfone de gravação, capturar todas as ações de clique de mouse, capturar a matriz de rastreio do mouse na tela, entre outras coisas. Então, o DualQ é específico com relação à cyberespionagem. Então, se a gente fizer uma pesquisa rápida, a gente vai ver diversos artigos que colocam, que classificam o DualQ associado com o Stuxnet como uma campanha de cyberespionagem por malware. Finalmente, seguindo aquela linha, nós temos então agora no final de 2012, mais ou menos meados de 2012, o Flame. Agora, gostaria de dar um destaque com relação às datas. O Flame, na verdade, é um grande toolkit, um grande conjunto de ferramentas com vários módulos individuais. É praticamente uma API de programação de malware. Praticamente isso. Então, ele é uma ferramenta completa, mais sofisticada do que o Stuxnet e complementar ao DualQ. Ele pode executar uma série de coisas e ele é ligado a uma dispersão silenciosa e tem ações de cyberespionagem associadas com ele, muito semelhantes ao DualQ. Algumas partes do DualQ, do Flame, foram escritas também em Lua e de uma maneira extremamente similar ao Stuxnet. Então, é outra coisa assim, bastante incomum com relação a isso. Bom, assim como o Stuxnet, o Flame ele é muito complexo. É muito complexo. Agora eu gostaria de dar um destaque para vocês com relação às datas. Observe o seguinte, ele foi descoberto em 2012, meados de 2012. Ele usa 86 domínios de internet registrados com dados falsificados, que foram registrados, todos eles em 2008. Todos registrados nos Estados Unidos, em escritórios de advocacia, recepção de consultório de dentista, aeroportos, e observem que há bastante tempo. Esses 86 domínios, eles são usados pelo Flame para manter os servidores o CCC, Centro de Controle e Comando do worm. Então, o worm ele se conecta nesse centro de comando e controle para atualizar o código, atualizar alguma coisa da ferramenta de ataque e para comandar o worm que está disperso. Então, a investigação dele hoje leva a uma preparação de 4 anos atrás. 2008, 9, 10, 11, 12. E esses domínios registrados de forma falsificada, eles apontam para diversos servidores que estão espalhados no Oriente Médio em lugares assim bastante inacessíveis. O centro de comando e controle do Flame, todos ficam no Oriente Médio. Ele usa uma técnica muito parecida com o Stuxnet. Ele se propaga usando, inclusive, um certificado digital falsificado da Microsoft, que permite a instalação automática dele, validada com o certificado digital que foi roubado da Microsoft, e que permite a instalação nos computadores praticamente de forma totalmente silenciosa. E é a mesma técnica que o Stuxnet usa. Então, se a gente olhar algumas coisas aqui, né, a gente vai ver várias notícias que associam o Flame com o Stuxnet. Então, o que ocorre, né? O código compartilhado entre esses dois worms
Isso, se vocês fizerem uma busca rápida na internet, vocês vão ver análises assim, muito bem feitas, mostrando os códigos, a semelhança do padrão de programação do código-fonte, uma série de coisas. Na época que o Stuxnet foi criado, e agora as evidências apontam o Stuxnet sendo criado em 2007, a plataforma do Flame, sabidamente, comprovadamente, já existia, né, em função das semelhanças de código. Então, o código do Stuxnet de 2009 utilizava um módulo construído sobre a plataforma do Flame, ou seja, o Stuxnet usa esse toolkit de programação do Flame para implementar uma série de ações maliciosas. Então, hoje se sabe exatamente que em algum momento houve uma ruptura de desenvolvimento das duas ferramentas de ataque. O Flame seguiu um caminho, o Stuxnet seguiu outro caminho independente. Não se sabe por que isso aconteceu, mas o fato hoje que se sabe é que o Stuxnet foi programado usando as técnicas do toolkit do Flame. Bom, acho que todo mundo pegou a ideia da coisa aqui, né? Stuxnet, DLQ e o Flame e outros que estão sendo analisados no momento, eles fazem parte de uma campanha unificada. Eu não vou entrar em detalhes das questões políticas que envolvem isso, mas eles mudam completamente aquela perspectiva ou aquele panorama que a gente tinha da segurança dos computadores e redes pré-Stuxnet e pós-Stuxnet. A sofisticação ela é evidente, né? Então, o que nós temos? Código extremamente complexo, vulnerabilidades não documentadas, ações coordenadas de longa preparação, dispersão silenciosa por anos, comprovadamente, muito investimento, sem dúvida, isso não é obra de alguém trabalhando sozinho e comendo baconzitos e tomando Coca-Cola zero de noite na sua casa depois do expediente, obviamente não é isso. E, com certeza, em função do panorama, equipes muito bem preparadas. Bom, o futuro que nos espera. Eu gosto de usar esse slide aqui, que não é um slide meu, na verdade, é de um amigo, que tem essa frase que diz o seguinte: bit não usa uniforme. Então, você não sabe exatamente o que acontece com relação a esses ataques. Muito do que se sabe hoje sobre o Stux e o Flame, ele é possível de ser mudado ainda com relação a essas análises que ainda estão acontecendo. Então, eu já estou entrando quase na parte final aqui, mas eu queria deixar 3 ou 4 elementos para reflexão do que nos aguarda, né, baseado nesse panorama do que nós estamos vendo hoje, né? Bom, primeira coisa, Cloud Computing. Cloud Computing é 9 de 10 preocupações de segurança, né? É um campo vasto. Então, nós estamos vendo já ataques que são bem sofisticados ocorrendo dentro dos mecanismos de Cloud Computing e de Grid Computing. Então, com certeza, é uma das preocupações que nós vamos ter que enfrentar, que nas redes acadêmicas nós enfrentaremos com certeza. BioD, várias pessoas já falaram sobre isso, né? Isso veio para ficar. Todo mundo aqui está com o seu dispositivo que trouxe de casa. A possibilidade de você trazer uma infecção para a sua rede, ela é notável. Então, uma das coisas a se preocupar nesse novo panorama do que nós estamos vendo aí são ataques que já estão acontecendo especificamente sobre dispositivos móveis envolvendo sistemas que são sistemas embarcados em vários tipos de dispositivos. E o terceiro é as redes sociais, sem dúvida, como ponto de inflexão para a questão envolvendo dispersão de vírus, malware, cyberespionagem e por vários motivos, né? Se você olhar uma análise grosseira, por exemplo, das aplicações que rodam no Facebook, você vê que você roda aplicações na sua máquina, que você deixa rodar na sua máquina, né? Qualquer uma daquelas aplicações de jogos, aquelas coisas, você está autorizando a rodar na sua máquina, sem saber exatamente nada do que aquilo faz. Quer dizer, se você consegue subverter um certificado digital, que a ideia é garantir que aquilo está sendo executado de forma eficiente, o que dirá quando você mesmo deixa rodar uma aplicação dentro da sua máquina? Isso está sendo feito aos milhões aí. Quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre isso, essa pesquisa é uma pesquisa muito interessante desse ano, que mostra de forma resumida, de forma mais profunda, isso que eu estou resumindo aqui.
as características dos ataques que estão por vir, e eu dou destaque para aqueles item número 5, que são ataques crescentes de governo a governo, né? Nós vamos ter o government to government, em vez de ter o business to business, nós vamos ter o government to government. Minhas considerações finais a respeito de tudo isso que eu falei aí. A questão é bastante complexa. Essa apresentação ela é mais uma reflexão para mostrar sobre os riscos que nós estamos. Nós estamos em risco, todos nós estamos. Todas as infraestruturas críticas estão em risco. O país vai enfrentar algumas eventos importantes, né, começando esse ano, depois de 2014, 2016. Com certeza, as infraestruturas críticas nossas, que vêm sendo beliscadas constantemente, que vêm sendo pingadas constantemente, vão passar por alguma experiência com sucesso ou sem sucesso, nós não sabemos. Então, o momento hoje, né, a gente está vivendo uma encruzilhada. As decisões daquilo que a gente fizer hoje em redes em geral, isso nos atinge porque nossas redes são muito heterogêneas, nosso público que usa nossas redes são muito heterogêneos. As decisões que a gente fizer hoje vai ter, com certeza, um impacto no que vai acontecer para a gente amanhã. Agora, para onde nós estamos indo aqui, o que eu vejo é o seguinte: se você quer fazer investimento numa startup de segurança é um bom investimento. A sofisticação dos ataques está aumentando. Existe um campo enorme para atuação nessa área. Então, nós ainda vamos ver coisas bastante esquisitas. Poderia falar sobre um ataque de BGP, para deixar vocês que trabalham com o um pouco arrepiados, mas eu vou me abster de falar sobre isso. Gostaria de agradecer a vocês pela atenção, às pessoas que financiam o nosso laboratório, ao Lopes, a Stephanie, que tomou conta de tudo aí para minha viagem. Fico à disposição, não sei se dá tempo, eu tentei ser breve. Muito obrigado, Adriano. Vamos ver. Bom, eu acho que dá para fazer uma pergunta. Marco. Bom dia, professor. Há muito tempo atrás eu li uma matéria sobre segurança, falando sobre a porcentagem de vírus, worms, que são efetivamente conhecidos, né? E que na época que eu li, eu não lembro agora a porcentagem, mas era muito baixa. Coisa de 30% apenas era conhecido e 70% desconhecido. Como que está hoje a porcentagem de código malicioso completamente desconhecido? Olha, a última vez que eu li sobre isso, dava-se conta que 48% dos antivírus, de que se você olhar a totalidade dos antivírus, 48% de tudo que passa pelos antivírus não é detectado. 48%. Tem um outro dado importante que é o seguinte, que mostra que a cada 3 máquinas no mundo, uma está infectada com algum tipo de botnet ou com algum tipo de worm. Então, acho que dá para ter uma dimensão do tamanho do problema aí, né? Antivírus não serve como ferramenta única de segurança, tem que ter várias camadas de segurança, né? Tá, já, então, vamos agradecer ao professor. Obrigado.